Vamos para a próxima? Bora. Quais seriam os erros a se evitar na hora de montar uma pregação ou estudo bíblico, tendo o Antigo Testamento como base? É porque junta... Não, assim, ótima pergunta. Ótima pergunta. Quais são os erros? Bom, tantos, mas vamos lá. Primeiro erro é você tornar tudo simbólico. É você... Eu estou pegando aqui muito o contexto nosso. Quando eu digo nosso, assim, eu julgo que grande parte dos que estão aqui conosco são pessoas que têm um contexto, na sua maioria, carismático e pentecostal. Eu sei que, mesmo em contextos que não são assim, esse mesmo problema acontece. Que é pegar os personagens do Antigo Testamento e jogar um simbolismo neles. E tanto no meio carismático quanto no meio reformado acontece esse erro. Só que o erro acontece de duas formas diferentes nos dois. Eu vou mostrar o erro nos dois. No meio carismático acontece assim, ó. Vamos pegar um exemplo clássico desse erro. Davi e Golias. Então, vai pregar sobre Davi e Golias. No contexto carismático é assim. Então, Davi pegou 5 pedrinhas e derrubou o gigante. Então, hoje, sua fé são essas pedrinhas que vão derrubar o gigante da dívida financeira, o gigante da doença, o gigante dos seus problemas, seja lá o que for. Então, na narrativa, você é Davi, seus problemas são o Golias, e sua fé e obediência a princípios bíblicos é aquilo que você precisa para ativar a vitória que você precisa jogando as pedrinhas. Legal. Está errado. O texto não está dizendo isso. O que o reformado faz? O reformado comete aquele erro maravilhoso de Charles Spurgeon, que é: se o texto não tem um caminho até Cristo, fazemos um atalho. Né? Não, Charles Spurgeon, não fazemos. Então, o que o Spurgeon faria? No texto, Davi é Cristo, Golias é o diabo ou o pecado. Então, nós dizemos que Jesus na cruz venceu Golias, que é o pecado, e aí você fala de Jesus, do Evangelho. Vamos lá. Prefiro que erre assim, falando do Evangelho e falando da graça, da salvação, do que erre pregando esforço humano e tudo mais. Mas o texto está falando que Davi é Davi e que Golias é Golias e que aquela história aconteceu de fato e que aquela história é a história de um povo e aquela história vai chegar na pessoa de Jesus, tem conexão com essa pessoa de Jesus. Então, existe um termo que é usado, só que esse termo, quando colocado no Google, pode parecer que a gente crê num negócio ruim. Então, eu não gosto de usar ele, sempre. Mas, vai lá, vou usar, daí você me corrige, porque você conhece melhor os termos, então eu não sei qual é a melhor forma de explicar. Mas o primeiro erro do movimento carismático, deixa pra lá, não faça isso nunca, tá? Não use nunca se torne simbólico. Mas o outro erro é um erro muito legal, que chama pregação cristocêntrica. Não acho legal. Mas só que cristocêntrica é tão legal, né? Nossa, eles são cristocêntricos. Mas reforçar o texto. Sempre o outro, que seria mais o modo que eu creio que isso é correto, eu acho que o jeito de se chamar é cristotélico. É esse o jeito certo de dizer? Que Cristo é o telos do ponto final. Você poderia explicar... Se eu expliquei certo, onde é que eu estou querendo chegar com isso, para a pessoa entender? Porque isso faz parte de uma das aulas da Escola de Pregadores, da aula de hermenêutica dos apóstolos. Explica mais ou menos onde é que a gente está querendo chegar com isso. O cristocêntrico é quando eu tento fazer o que o Spurgeon diz que tem que ser feito, né? Ele diz até criar um estrado onde não tem. Um absurdo spurgiano, né?
Mas o cristotélico é que eu vou olhar aquela passagem dentro de todo o contexto histórico-redentivo, ou seja, para onde Deus está caminhando naquele momento para chegar até Cristo. Então, até o Messias, no caso. Então eu estou nos profetas. O que é que os profetas estão falando do Messias e de Israel quanto para frente? Então eu vou ler aquele texto ali de forma cristotélica, porque eu não vou querer encontrar Cristo nos detalhes. Eu vou me perguntar o que esse texto contribui para a chegada do Messias e para a realização das promessas de Deus. O que é que esse texto aqui contribui para aquilo, e não tentar trazer Jesus para cada detalhe, senão vai ficar feio, né? O negócio vai ficar bem estranho. Na minha aula eu tenho uma aula específica sobre isso que chama Hermenêutica Apostólica. É baseado num livro que chama Hermenêutica dos Apóstolos e Profetas. E aí eu uso uma figura bem simplória, mas interessante de você pensar, que é o seguinte: imagina que a Bíblia é um donuts, ok? Os liberais vão dizer o seguinte, que o Antigo Testamento é um donuts. Os liberais vão dizer o seguinte: o Antigo Testamento é um donuts sem recheio. Ou seja, o Antigo Testamento não está falando nada de Jesus de fato. É uma leitura pós aí que os autores do Novo Testamento deram a entender que estavam vendo alguma coisa lá, mas de fato não tem nada. Os reformados vão dizer, ou melhor, reformados não, o da leitura cristocêntrica, vão dizer assim: não, talvez mas nós vamos pegar o recheio do Novo Testamento e vamos enfiar recheio em tudo que a gente tiver no Antigo Testamento. Nós vamos encher de recheio, em tudo que é texto nós vamos encher do recheio aqui, e vai, agora as rosquinhas, tudo do Antigo Testamento vai estar cheio de recheio. E a nossa leitura cristotélica é: vocês são loucos? Está tudo cheio de recheio desde o início. É vocês que não estão vendo o recheio desde o início. Olha aqui, você não precisa ou seja, você não precisa inventar um sentido para o texto. O sentido sempre esteve lá. Basta você observar de fato o sentido do texto e pregar a partir do sentido que está lá, o que nós chamamos de lógica autoral. Tenho que parar de falar disso porque eu sou apaixonado por esse assunto. Essa eu acho a melhor aula da Escola de Pregadores, porque é minha, né? Então, mas é só por causa disso. Muito bom. Ó, deu até fome aqui no Inácio, porque eu estou falando de donuts e coxinha e coxinha não, e recheio. Então bora para a próxima? Bora. Qual é o lugar do homem na obra da santificação? Bom, eu vou falar de um ponto de vista bem teológico e não vou entrar na área tanto da espiritualidade, mas o ponto é que a gente acha que, por exemplo, se você é calvinista, você acha que Deus é soberano e ele faz tudo e você não tem livre-arbítrio, não precisa fazer nada, não tem responsabilidade nenhuma, e isso significa ser calvinista. Não é isso. O calvinismo afirma que Deus é soberano e o homem é responsável. O homem tem escolhas responsáveis para fazer, mas uma coisa não contradiz a outra, as duas coisas andam juntas. Aquilo que acontece na salvação acontece naturalmente na santificação. Ou seja, algumas pessoas acham que o que vai para a santificação agora, não. Lá, Deus era soberano, era responsável, mas agora é só eu, faço uma parte e Deus faz outra. Mas não, acontece a mesma coisa. Eu tenho escolhas responsáveis para fazer e Deus é quem opera em mim o querer efetuar. Então eu tenho Filipenses capítulo 1 que diz: olha, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. Você tem tanto a sua responsabilidade ali, como também Deus atuando em você por meio do Espírito. Muito bom. Nossa, a resposta apareceu até da Express. Foi rapidinho, mas muito completa. Muito bom. Próxima. Como saber se estamos colocando Deus em primeiro lugar? Eu dei uma resposta antes quando eu estava conversando tão direta que eu fico até com pena de dar essa resposta de novo, porque é muito rápida, né? Mas é porque às vezes respostas rápidas fazem pensar, né? Como saber se estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Se você não sabe, você não está colocando. Mas é verdade. Vamos colocar de outra forma? É certo que você não está. Porque o primeiro mandamento tem sempre que estar em primeiro lugar.
amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e toda força. Esse é o principal mandamento da lei. Essa é a essência da lei. Então, dependendo de onde você está olhando, se você for sincero, pelo menos, verdadeiro consigo mesmo, verdadeiro ao olhar para a sua condição humana, você sabe que você não obedece à lei. Você sabe que você não obedece à lei de Deus na plenitude. Que você só está respirando agora porque Deus é misericordioso. Que o chão não se abriu agora mesmo e te engoliu porque a mão misericordiosa de Deus te sustenta agora mesmo. Não é porque você cumpriu o checklist de obediência às regras e colocou Deus em primeiro lugar. Isso não significa que você não deve, por meio de tudo que for possível, se agarrar a esta graça e ser produtivo nela e esforçado nela e claro. Mas a bem da verdade é que colocar Deus em primeiro lugar é só uma outra palavra para dizer como eu faço para obedecer 100% aos mandamentos de Deus. E a questão é, brothers, você nunca vai obedecer os mandamentos de Deus 100% e você nunca vai poder deixar de tentar fazer isso até o fim da vida com todas as suas forças e nunca vai conseguir e nunca vai poder parar de tentar. Durma com esse barulho. Vai firme. Muito bom. Então, vamos para a próxima. O que realmente é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Não. Bom. Ok, bom. Tentando responder de forma mais simplificada, a busca do reino de Deus e a justiça significa viver o plano de Deus, se eu fosse colocar dessa forma aqui, de forma mais simples. Porque eu entendo a busca do reino como o conteúdo do plano e a justiça, a motivação do plano. Então, quando eu entendo aqui que é buscar, o que é realmente buscar o reino de Deus, o que é buscar a justiça de Deus, não é tanto você buscar questões morais, que, por exemplo, que pecados deixem de ser praticados, crimes deixem de ser praticados, não é isso. Justiça aqui tem uma ideia de fidelidade. Então a ideia de buscar justiça seria a ideia de viver o plano de Deus, a fidelidade de Deus para com o seu plano sobre a criação, centrado no Messias e que passa pelo estabelecimento do povo de Israel. Então o buscar o reino não é tanto algo espiritual, assim, mais etéreo, no sentido de buscar mais oração, buscar mais isso. Envolvem essas coisas, mas o que você precisa manter em mente Deus está num processo de estabelecimento do seu reino, e o estabelecimento do seu reino vem por meio da sua fidelidade em fazer com que esse plano aconteça. E buscar o reino de Deus é dizer, eu estou disposto a participar disso, eu estou disposto a participar do teu plano, eu estou disposto a participar da tua fidelidade para com o teu povo, eu estou disposto a participar daquilo que o Senhor deseja para mim. E o meio no Evangelho de Mateus, principalmente, é o discipulado. Então, ele vai procurar estabelecer ele de forma mais prática Jesus, tanto que Mateus termina com o discipulado, inicia com o discipulado. Mateus inicia com a palavra justiça e termina com a palavra justiça. E Mateus está todo o tempo dizendo assim para você, Deus é fiel, Ele está trabalhando no seu plano e Ele te chama a participar dele por meio de uma vivência de se tornar como Jesus, ser discípulo de Jesus, pregar às nações, fazer o que tem que ser feito. Seria mais ou menos isso. Muito bom. Inclusive, a próxima pergunta é sobre discipulado. Ok. Quando ouço falar de discipulado, sempre tem a questão que é uma tarefa de todo cristão. Mas como executar essa tarefa de forma bíblica? Vamos lá. Nós executamos o discipulado de forma bíblica, fazendo o que a Bíblia diz sobre o discipulado. Parece uma resposta um tanto redundante, mas o fato é que quando você lê na Bíblia o que a Bíblia diz sobre o discipulado, já está a resposta ali, mas nós teimamos em ir atrás de outras coisas, porque fazer o que está ali é tão claro, mas ao mesmo tempo tricky, meio pegadinha, que a gente quer achar um método mais fácil. O que está ali? Tem duas coisas que Jesus disse, que estão ali, em Mateus 28, do 18 ao 20,
que se você obedecer ao que está ali, você vai conseguir fazer o discipulado. Mas como a gente não faz o que está ali, a gente quer achar outra coisa. Então vamos pensar o que está ali. Jesus disse para fazer duas coisas. Jesus disse que ele falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a primeira coisa é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda coisa é para ensinando-os a guardar o que vos tenho dito. É para batizar e ensinar. É para fazer essas duas coisas. É assim que faz discipulado. Então, a primeira coisa, discipulado se faz batizando. Então, nossa, os batistas estão uma benção, porque estão batizando gente pra caramba. Só tem um problema. Que quando você lê a Bíblia, os discípulos de Jesus nunca batizaram ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então os apóstolos de Jesus erraram pra caramba. Porque todas as vezes que você lê em Atos, eles batizaram em nome de Jesus e nunca batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa, os discípulos de Jesus erraram. Caraca, o que vamos fazer agora, hein? Meu Deus, os discípulos de Jesus erraram pra caramba, porque batizaram em nome de Jesus e não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é. Não, olha só. É óbvio que quando Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os apóstolos batizaram em nome de Jesus, é óbvio que o nome de Jesus está incluso aí toda essa realidade de Pai, Filho e Espírito Santo, é óbvio que está incluso a realidade da Trindade. Mas também existe uma coisa a mais ali, é que o batismo da Trindade, como está escrito ali, não fala apenas de um batismo na água, mas fala sobre a questão da pessoa ser batizado para dentro, não apenas para dentro da água, mas para dentro da realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito, ser batizado no Pai, ser batizado em Jesus, ser jogado para dentro da experiência, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o primeiro problema é que a gente tenta fazer discípulos sem batizar as pessoas para dentro da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente introduz as pessoas numa religião, a gente introduz as pessoas numa agremiação religiosa, a gente introduz as pessoas num clube de bênçãos, mas a gente não introduz as pessoas num batismo, num mergulho para dentro da comunhão da Trindade. Então por que não dá certo em primeiro lugar? Porque a gente não introduz a pessoa nessa dimensão que absorveu até os poros Santo Agostinho. Que ele ficou absorto pela essa realidade desse amor triuno. Ok? Então a primeira coisa é isso. E a segunda coisa, ensinando-os a guardar o que vos tem ensinado. Viu? Não viu. A gente fica ensinando o que Jesus falou. Mas Jesus não disse para ensinar o que ele falou. Disse para ensinar a guardar o que ele falou. E aí está o dilema. A gente fica ensinando a apostila, mas está dizendo para ensinar como obedecer o que ele disse. Mas como a gente não obedece, não sabe como ensinar a obedecer. A gente fica ensinando livro em cima de livro, em cima de livro, em cima de livro, mas Jesus não disse simplesmente para ensinar livro. Livro é maravilhoso, mas ensina como obedecer o livro. Essa é a questão. Não basta você fazer um clube de leitura, não basta você fazer um clube de sei lá o que, de ler o livro tal e a enciclopédia tal, que Jesus disse, ensina a obedecer. Ele não disse só para você ensinar o que ele falou, é ensinar como fazer o que ele falou. Então, as duas dimensões do discipulado são, primeira, no contexto da conversão, do batismo nas águas, como você quiser chamar, nós precisamos introduzir a pessoa num batismo para dentro da realidade de quem Deus é, para dentro da presença. A pessoa precisa ser mergulhada em Deus. E em segundo lugar, nós que estamos ajudando essa pessoa, precisamos ser pessoas que estão num caminho de obediência a Deus, porque nós precisamos nos responsabilizar por essa pessoa, ensinando ela o caminho da vida, como viver um estilo de vida de obediência a Jesus. Só que como a gente não vive, a gente procura métodos de discipulado. O método de discipulado de Jesus é você mesmo. Você é o método dele. Sua pessoa, meu irmão, minha irmã, é o método de Jesus. Sua vida, seu dia a dia, sua cozinha, sua casa, sua geladeira, sua vida é o método de Jesus. É isso. Mas a gente quer achar outro método para tornar mais impessoal e não deixar que nossa vida ensine. Gostou? Última pergunta então, gente. Nessa hora que vocês tinham que fazer...
Entendi. A gente tenta de novo. Tá, última pergunta, gente. Caramba. Mas vamos lá. Ouça. Devemos interpretar o relato da criação e queda do homem em Gênesis como fatos literais e a real existência de um casal primordial? É que a palavra literal, se a pessoa que quer dizer fato histórico que aconteceu, sim. Literal, no sentido de literário, sim. Agora, qual o estilo literário que literalmente nós estamos interpretando literalmente, né? Perfeito. Então, assim, sim, houve um casal, porque houve um casal, que a Bíblia diz que houve um casal. E de todos os nomes, o nome Adão, porque é homem. E Eva, na verdade, assim, Eva é o segundo nome dela, né? Não é o primeiro nome dela, né? O primeiro nome dela é Varoa, né? Então, Eva é o segundo nome que ela recebe depois do pecado, né? Então, sim, existiu um casal. Mas a questão é que o texto ele tem um estilo onde existe poesia dentro dele. Qual é a questão? A primeira vez que eu me deparei, porque assim, eu venho de uma escola bem literalista, né? Então, para mim sempre foi ipsis literis, tudo que tá ali é assim e pá. E aí eu vinha de um pensamento que era tipo uma cobra, que o diabo, né? Era uma cobra que o demônio entrou dentro da cobra e que a cobra falava e tal e tal e tal. Aí me deparei com a visão meio do evolucionismo cristão, da linha, né? Esqueci o nome agora do cara lá, mas é um cara muito fera de Gênesis 1, como é que é o nome do John Alton. Aquilo foi um impacto muito grande. Primeiro foi um impacto de, nossa, alguém pensa assim? Eu achava que quem pensava assim era herege. E depois foi, nossa, faz sentido. Fiquei impactadíssimo, assim, fiquei escandalizado e perturbado. Mas fazia sentido. E então eu fui tentando equilibrar. Então eu li um artigo, aconselho todo mundo ler esse artigo, do Dr. Mauro Meister, que é um artigo, eu acho que ele publicou na FITS Reformata, que é Pressupostos na Leitura de Gênesis 1. Esse artigo me fez muito bem. Por quê? Porque a gente chega em Gênesis 1 cheio de pressupostos, cheio de não. É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Então, e aí lá ele fala dos meus pressupostos, né? Então, durante uma época eu era daquela linha que queria que tinha um intervalo entre versículo 1 e 2 de Gênesis. Aí depois é tudo corrido. Não, são dois textos diferentes, 1 e 2, né? O texto elohista e javista. Calma. Com o tempo eu comecei a ver, não, peraí. Porque quando eu me deparei com a linha do John Alton, meu medo era o quê? As pessoas falarem... quando eu vi também o John Stott, aí em Romanos, sim, aquilo foi um choque para mim. Meu mundo cai, meu herói, John Stott, evolucionista, meu Deus! Porque, para mim, qual que era o maior problema? Meu maior problema não era nem se era ou não literal. Se cai isso aqui e cai o cabeça federativo em Romanos. Se não tem um Adão literal, não tem uma queda literal e não tem uma redenção literal. Isso aqui para mim que foi, pegou muito mais do que outra coisa. Mas com o tempo eu fui vendo que a coisa era mais simples. Às vezes a gente fica tão estressado com o processo que a gente não vê que até irmãos que não concordam com a gente não estão destruindo a interpretação. São os mais extremistas que querem fazer uma guerra, tanto liberais quanto fundamentalistas. Perfeito. Né? Então eu vi que o John Alton e outros caras, eles falam, não, tem um estilo poético. Mas uma coisa é dizer que tem um estilo poético ou uma poesia para retratar um fato. Isso. Outra coisa é dizer que é tudo poesia de um princípio de uma coisa que não é um fato.
Dizer que Gênesis retrata um princípio do universo, mas é um princípio, não um fato histórico que aconteceu. Grande diferença uma coisa da outra. Grande diferença uma coisa da outra. Então isso começou a acalentar meu coração de que, ok, talvez tenham linhas diferentes da minha, mas que dá para conviver, dá para... Aí depois eu conheci o Michael Heiser, que aí me abriu os olhos para pensar assim, não, peraí, talvez a serpente não era uma cobrinha, mas talvez era o nome dado àquele ser, ou ele era um ser como serpente, no sentido que ele tinha essa astúcia, e aí eu fui vendo que tinha inúmeras possibilidades de interpretação. Esses dias eu vi um vídeo do Iago falando sobre isso, que um cara falou algumas bobagens por aí, e eu achei, cara, nosso texto é muito rico, e eu acho que se a pessoa se fechar num ponto só, então ajuda quem está pensando aqui a ir para o fim e chegar numa resposta. Eu não respondi nada porque eu não quero mesmo. Eu diria para você, o texto de Gênesis é literário e não necessariamente literal. Ou seja, ele está relatando algo do espaço, do tempo que aconteceu, mas quando ele vai relatar isso, ele usa uma linguagem literária, mais poética, e você tem que primeiro passar por ela para depois chegar, se ou não o texto está interessado nisso, já não é tão importante assim. Isso não significa que não tenha acontecido, que não tenha acontecido, que tiveram pessoas lá, que teve uma queda de fato, que teve o inimigo de fato, todos aqueles elementos estavam lá. Mas a questão é o quanto daquilo que está lá é exatamente daquela forma que está lá, ou a quanto daquilo que está lá está em um campo poético, ok? O que não está no campo poético? O fato. O fato está lá, ok? Mas existem... Você pode... A linguagem, tipo... tarde, manhã, primeiro dia. Tarde, manhã, segundo dia. Isso é estrutura poética. Uma coisa que o Dr. Myron Meister ele acabou com a minha vida. Foi quando ele falou que o texto bíblico não está dizendo as palavras no português, não é nem no grego, não é nem no hebraico. Não está dizendo, por exemplo, que Deus estava, em várias passagens ali, criando várias daquelas coisas naquele momento. Diz assim, Deus colocou as estrelas para isso, Deus colocou não sei o que lá para... Não diz que ele criou. Ou seja, parece que estava lá e aí ele pegou e colocou o para. Pegou e colocou o para. O quê? Está isso no texto? O senhor me ferrou? O senhor não podia ter escrito um negócio desse? O senhor é um presbiteriano, está me ferrando desse jeito? Tudo bem. Por quê? Ele diz, porque o que Yahweh estava querendo ensinar para Israel é todas as estrelas que vocês estão adorando, que estão vendo a adoração no Egito, eu pego elas e coloco elas para o meu bem-querer com o propósito de o governador do universo. É por isso! Não é um texto para tentar responder coisas de astrologia, de astronomia, de nada disso. Nossa! Perfeito. Muito bom. Perfeito. Então é isso, gente. Então olha só, se você interromper ela porque eu sou o vendedor daqui. Se você quiser saber disso e muito mais, aulas comigo, aulas com a Carol, aulas com o Guilherme e vários outros professores, nós estamos te convidando a fazer parte da nossa família, ok? Nós temos uma causa e essa causa é uma só. Nós acreditamos que antes de Jesus voltar, Jesus vai ter uma igreja pronta para recebê-lo na segunda vinda. Essa igreja vai ser gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem mácula, nem defeito algum, como diz em Efésios capítulo 5. Pode ser que hoje, quando você olha para a sua igreja local, você veja muito defeito e você fica desanimado. A questão é, qual é o método de Jesus de transformar a igreja? Efésios 5 diz que ele vai santificar a igreja pelo lavar da água, que é a palavra. Então, começando por você tem que ser lavado pela água da palavra, mas nós também cremos que Deus quer levantar pessoas que vão servir o corpo de Cristo com a palavra para lavar a igreja. E o Brasil precisa que corra um rio de justiça para lavar a igreja com a palavra. Então nós estamos convocando um exército de homens e mulheres
que queiram se doar para isso, ok? Talvez você já doou seu dinheiro, seu tempo, sua vida para várias causas que talvez não deram em nada até hoje, mas a causa da palavra é uma causa que nunca volta em vão, porque o seu dinheiro investido, o seu tempo investido, toda a sua existência investida na palavra é algo que, mesmo que você nunca tivesse um ministério, mesmo que você nunca pregasse, o investimento eterno da transformação da sua vida, aprendendo a palavra, vai ressoar para sempre no reino de Deus. Mesmo que você nunca pregasse, ok? Isso que eu estou dizendo. Mesmo que você nunca tivesse um ministério, mesmo que você nunca pregasse, o fato de você estar simplesmente aprendendo a Bíblia, sentado por 2, 3 anos, sentado, aprendendo a Bíblia, ouvindo a palavra, a maneira que isso transforma você, isso te torna mais apto para experimentar a realidade do reino de Deus. Eu sei, muita gente fala assim, por que não fazer de graça? Gente, muito simples. Tem bastante gente oferecendo coisas de graça por aí com uma qualidade inferior. Tudo que nós fazemos aqui, nós temos gente que trabalha aqui como missionário, todo o processo que nós temos aqui, se você quiser vir nos conhecer, você é muito bem-vindo para vir nos conhecer aqui, conhecer o estúdio, e você vai descobrir que nós temos uma sala de oração, que nós temos o desejo de ser 24 horas, as pessoas que trabalham aqui trabalham como missionários. Isso aqui é um trabalho da obra. Nós não ficamos levantando oferta. Nós poderíamos fazer isso? Poderíamos. Mas não é o jeito que a gente decidiu fazer. Há mais de 5 anos atrás, eu olhei ao meu redor e pensei, eu preciso abrir uma empresa, eu preciso ganhar dinheiro para pagar o salário dos missionários. Então eu decidi começar um curso de teologia e pagar e cobrar inscrição e mensalidade como uma escola normal. Nós já fazíamos isso, e fazemos até hoje, interno, e agora nós fazemos online, sem nenhum tipo de constrangimento daquela mentira de graça receber e de graça dai. De graça receber e de graça dai da Escritura é algo que se refere especificamente à evangelização. Então, nós cobramos sim inscrição e mensalidade, não por preço abusivo, mas nós cobramos sim porque nós temos uma causa. Nós, aqui em Montemor e nas cidades ao redor, trabalhamos com plantação de igreja e com o levantamento de uma sala de oração 24 horas aqui. Existem vários missionários ligados conosco e eles são sustentados por esse ecossistema que flui a partir daquilo que nós estamos fazendo aqui. Se você quer, além de crescer, se associar com esse ecossistema que nós estamos aqui levantando e gerando, você é muito bem-vindo. Então, esse sonho, há mais de 5 anos, está fluindo. A gente começou do zero, do nada, meio que capengando, tentando, fazendo mal feito. A gente está até hoje renovando as aulas, porque a gente começou assim com uma câmerazinha, com um gravadorzinho, e cada dia melhorando mais. Já temos gente chiquérrima aqui dando aula com a gente. Gente, eu mal tenho 2º grau. Não é para glória, não é para minha glória, não. É feio. Graças a Deus, minha esposa tem mestrado. Então, eu estou colocando cada vez mais gente chique, gente legal. Estou tentando desaparecer cada vez mais. Eu só dou uns glórias, falo uns negócios aí bonitos que os pentecostais gostam, mas na prática vocês sabem que eu sou bem capenga. Mas, gente, se você quer entrar junto comigo nessa causa, eu sonho em ver gente muito mais ungida, especializada, profética, teológica que eu. E eu acredito, deve ter gente aqui no chat, tinha mais de 80 pessoas antes aqui, não sei quantas tem agora. Deve ter no mínimo um Spurgeon, um Whitefield, deve ter alguém aqui hoje que, se começar a estudar, pode promover revolução e avivamento no Brasil. Quem dera você começasse a estudar hoje. Então, no chat está aqui o link, tá, para você fazer a inscrição. Lá no Instagram da Escola Convergência está o link para inscrição. Você pode entrar no site, são 2 escolas, ok? Tem a escola Doutrina e Devoção, que vai ensinar você fundamentos. Se você já aprendeu alguns fundamentos de teologia, você já estudou um pouco, existe a escola de pregadores, que é específica para você crescer na área de pregação. Então depende do seu estilo, ok? Se você quer ir mais para a área de, poxa, eu quero aprender mais os fundamentos, eu quero começar agora, então você vai para a Doutrina e Devoção, são 2 anos. Escola de Pregadores é 1 ano, então você tem que ver qual é que se adapta melhor para o seu estilo, o seu momento, o momento que você está vivendo agora em Deus, tá bom? Sim, gente, cada aula, né, de cada curso, elas contêm uma apostila, elas têm
tutor pedagógico. E a apostila, eu já fiz cursos aí, tipo, vários cursos de várias coisas, não só de Bíblia. Eu já vi várias apostilas que é só repeteco da aula. É verdade. Bota uma inteligência artificial para copiar ou coisa assim. Não, as apostilas aqui é como se fosse... A gente faz um livro inteiro, a gente pega as referências bibliográficas, a galera aqui atrás da câmera tá fazendo assim, porque são a galera que a gente botou para fazer essa apostila, que fica se matando fazendo. Então assim, o professor faz, dá um esboço, a galera cria em cima, trabalha, a gente criou livros em cima, ok? Apostilas em PDF em cima, materiais exclusivos, tá? Escritos para você aprofundar. Maravilhoso. É maravilhoso. Verdade. É um trabalho excelente. E nós ainda temos também fórum, monitoria, tutor pedagógico, monitor para cada disciplina. São muitos benefícios. Não é um lance do tipo assim, um cursinho que você recebe um login e aí você fica assistindo a aula e você não sabe se você entendeu ou não entendeu. Você vai responder pergunta, você vai ser testado, você vai ser peneirado positivamente falando para saber se você evoluiu, entendeu ou não entendeu. Você não vai ficar solto. É uma escola mesmo, não é um curso. Porque qual é a diferença de escola e curso? O curso você fez, terminou, aprendeu ou não aprendeu? Não sabe. Nós vamos avaliar você, nós vamos te ajudar para você saber, para você conseguir mensurar o seu processo. A gente vai te ajudar no seu processo de crescimento. Já teve aluno aqui que estava fazendo o curso e respondeu uns negócios totalmente bizarros. E achou que estava entendendo tudo, mas o cara estava entendendo tudo ao contrário. Mas estava o quê? Tô bombando. Tá bombando nada, tu tá maluco. E a gente teve que informar o irmão, que o irmão não estava entendendo nada. E foi uma bênção pro cara. Por quê? Porque o cara está acostumado na igreja, todo mundo elogiar ele. O cara pastor, homem de Deus, aprendeu que se ele falar bobagem que for, todo mundo aplaude. Não aqui. Aqui a gente vai falar para você a verdade. Se você entendeu, a gente vai falar. Se você não entendeu, a gente vai falar. Muito bom. E para quem tem dúvida sobre os valores, gente, hoje nós estamos com o valor que você paga primeiro uma taxa de matrícula de R$ 59,90 e depois você vai pagar valores mensais de R$ 225, são as parcelas do curso. Sendo que o de Doutrina e Devoção são 2 anos, então são 24 parcelas de 225, e o da Escola de Pregadores é 1 ano só, então são 12 parcelas de 225. E os links estão aqui, os links para você se matricular, a gente colocou aí no chat, tem também o cupom que você tem que usar, é importante você colocar o cupom, gente, para a gente identificar quem são os 100 primeiros que vão fazer a mentoria exclusiva com o Ângelo. Bora! Então bora! Não perca tempo, entre aí no link, faz a sua matrícula, porque a gente quer te ver aqui crescendo em devoção, crescendo no conhecimento sobre Deus, no conhecimento teológico e se aprofundando cada vez mais nisso. Isso aí. Junto com a gente. Valeu, gente. Tamo junto. É só isso. Falou. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Até a próxima.